E como começamos o Mando News de hoje, mostrando as manifestações dos bolsonaristas em estradas da nossa região e pelo país também, tem sido assim desde a noite do domingo, logo após Luiz Inácio Lula da Silva ter sido confirmado eleito presidente da República para assumir em 1º de janeiro de 2023. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro fez o primeiro pronunciamento após o resultado das eleições, 45 horas após o resultado das urnas. Por isso que a gente vai conversar agora ao vivo com o cientista político Isaías Pascoal para analisar esse cenário pós-eleição. Isaías, não sou tão novo, mas também não sou tão velho, mas nunca vi algo desse tipo desde que acompanho eleições presidenciais, mesmo quando adolescente, criança, jovem e depois de jornalista. Você, com a sua experiência também de pesquisador e tudo mais, algo assim já aconteceu nesse Brasilzão, Isaías? Boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite aos seus espectadores. Olha, não existe na história recente da democracia brasileira um episódio como este. Em 2014, o Aécio chegou até a pedir recontagem de votos, mas algo assim de mobilização de rua, nas estradas, isso nunca aconteceu na história recente da democracia brasileira. Eu acho que isso, Magson, se deve a um sentimento de desespero de parte da população e de parte dos apoiadores do Bolsonaro, que se jogam na causa bolsonarista como se jogassem numa cruzada. E aí, quando tem um revés, como foi agora o caso da derrota do Bolsonaro, o pessoal se sente muito perdido e acaba fazendo esse tipo de coisa que é inconstitucional e atrapalha a vida do país, a vida de todo mundo, né? Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. A oposição, a manifestação é um direito de todo mundo, mas não pode prejudicar a vida do país e a vida de outras pessoas. E dá para perceber claramente nesse tipo de manifestação que tem acontecido e que também estava presente nos discursos do Bolsonaro antes, né? Pelo menos algumas vezes claramente, de outras vezes de maneira subliminar, de não aceitação do resultado das urnas, de que algo teria acontecido, uma fraude, que é o que alguns bolsonaristas até comentam nessas manifestações, levando faixas aí, como a gente viu aqui em Pouso Alegre, em Borda da Mata, pedindo intervenção militar até. Não é para tanto, né, Isaías? Então, eu acho que quando a gente ouve o pessoal se manifestar, a justificativa para essas ações é que eles não aceitam o resultado da eleição. Mas aí fica muito complicado. Como é que eu vou participar de uma eleição não aceitando o resultado dela? Quer dizer, a eleição só vale se eu ganhar? Quer dizer, não tem justificativa para esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso aí, na verdade, o pessoal se nutre de uma pregação do Bolsonaro que vem já de bastante tempo, em que ele prega contra as eleições brasileiras, contra as urnas eletrônicas, e os seguidores mais fanáticos do bolsonarismo acabam incorporando isso e se jogando nessa cruzada como se fosse o apocalipse, e não pode ser assim, né? Eu acho assim que falta esse pessoal, além dessa entrega muito apaixonada à causa bolsonarista, tem falta de senso de realidade, porque não percebe, por exemplo, que isso acaba prejudicando a própria causa deles. Embora tenha perdido a eleição, o Bolsonaro pode ser o líder da oposição ao PT, pode juntar forças para eleger uma bancada de prefeitos e vereadores na eleição de 2024, e na eleição de 2026, ele mesmo pode se apresentar como candidato à presidência da República ou a um outro cargo, como deputado, como senador. Então, ao fazer isso, eles acabam solidificando uma imagem do Bolsonaro de muita agressividade, de críticas infundadas
ao processo eleitoral, que no final das contas acaba sendo um tiro no próprio pé. Isaías, agora na tarde desta terça-feira teve o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, 45 horas após o resultado das urnas, depois que o Superior Tribunal Eleitoral disse que Lula tinha sido eleito, com aquela diferença mínima. Só que o Bolsonaro, nesse pronunciamento de 2 minutos apenas, em nenhum momento ele reconheceu a derrota ali. Depois ali o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que fala que vai haver uma transição de governo, dando a entender que sim, vai ter a passagem ali do bastão. Mas como que você analisa esse discurso do Bolsonaro? Olha, há um ditado que, às vezes, a montanha acaba parindo um rato. Quer dizer, a gente esperou tanto tempo o pronunciamento do Bolsonaro. Lá pelas 2 horas foi noticiado que ele faria o pronunciamento e o pronunciamento só aconteceu às 4h30 e ele durou 2 minutos. Eu levei o maior susto, porque ele foi rápido demais e muito dúbio. Embora ele tenha agradecido os 58 milhões de votos que ele recebeu, em nenhum momento ele fez referência ao Lula. E em relação à paralisação e obstrução das rodovias brasileiras, o pronunciamento dele foi muito dúbio, tanto que eu tenho percebido que nas redes de seguidores bolsonaristas, o pessoal interpretou de maneira diferente do que, por exemplo, o STF interpretou. Então, na verdade, eu acho que isso está acontecendo, Magson, porque o Bolsonaro levou um choque imenso com o resultado. Ele não esperava a derrota e ele entra para a história como o primeiro presidente do Brasil pós aprovação da emenda da reeleição em 1997, que não conseguiu a reeleição. Você pode ver que todos os governadores nesta eleição que se candidataram à reeleição conseguiram. O exemplo é o Zema, que atravessou uma pandemia, um estado quebrado, e ele acabou sendo muito bem votado aqui em Minas Gerais. Mas isso não aconteceu com o Bolsonaro. Então, e a diferença de votos foi muito pequena, e o Bolsonaro usou muito a máquina administrativa para conseguir a vitória, e ele não conseguiu. Então, o impacto disto, eu diria até emocionalmente, psicologicamente, foi muito forte. Se você prestar atenção hoje, o rosto dele é um rosto muito sério, um rosto de uma pessoa que está sofrendo muito e que tem dificuldades de reconhecer a legitimidade da oposição e tudo mais. Então, é lamentável isto, porque o Brasil precisa, primeiro, imediatamente pacificar esta situação e precisa de paz para os próximos anos, para resolver os graves problemas que nós temos em todos os cantos do país. São problemas sociais, são problemas econômicos, problemas educacionais e uma sociedade extremamente dividida. Então, o presidente da República tem que fazer da sua figura institucional uma figura capaz de dar um pouco mais de paz para a sociedade. E eu acho que, infelizmente, o Bolsonaro não teve força para cumprir essa missão que lhe competia. Lembrando aí que desde 89 ele disputa, né, eleições. São 6 para a Câmara dos Deputados Federais, além da vez que ele disputou para vereador no Rio de Janeiro e para presidente da República. Agora é a primeira derrota dele na história na disputa por uma eleição. E você comentando aí da questão do discurso dele, dava para perceber também que o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, que estava logo atrás dele ali, nessa imagem aqui ele não aparece, só numa outra imagem mais aberta que aparecia, aparentemente ele estava desconfortável, mexendo o tempo todo, mordendo os lábios, o Ciro Nogueira. Uma pergunta que eu faço para você, para a gente encerrar nesse bate-papo, essa análise, Isaías.
Por conta desse discurso dúbio, por conta das manifestações que continuam, você acha que há espaço para uma possível tentativa de golpe? Digo tentativa porque há instituições aí, os governos internacionais, todo mundo reconhecendo já o processo limpo da eleição brasileira e também a eleição aí, a vitória do Lula, e as instituições talvez acho que isso não aconteceria, mas há possibilidade de uma tentativa de golpe, aquele artigo 142, que é o que os bolsonaristas pedem para ser acionado da Constituição? Márcio, eu acho que não há nenhuma possibilidade de golpe de Estado no Brasil. Essa demanda é de uma parte atormentada do bolsonarismo, que não encontra eco na maior parte da sociedade brasileira, nas instituições. Veja bem o discurso do Arthur Lira, que é presidente da Câmara e aliado do Bolsonaro logo após a decretação da vitória do Lula, foi muito incisivo e muito claro. A fala do Romeu Zema que você reproduziu acabou a eleição, agora é hora de olhar para frente e tocar as coisas. E eu, sinceramente, eu acredito que, com exceção de partes muito pequenas das forças de segurança do Brasil, a maior parte não está interessada nesse tipo de coisa. Na verdade, o papel que as forças de segurança têm que cumprir é um papel profissional que nós, cidadãos, somos incapazes de cumprir, porque a gente não sabe manejar arma, a gente não entende de segurança. Essas forças de segurança não podem entrar no processo político. O processo político é de divisão, é de debate, é de antagonismo, que se resolve através do voto, da busca do consenso, e às vezes xingamento entre as pessoas, oposição dura. Essas coisas não podem existir no meio das forças de segurança. Elas têm que atuar de maneira profissional para dar segurança à sociedade. É disto que nós precisamos. Dar um golpe de Estado representa ir contra tudo isso e jogar o Brasil numa balbúrdia e num estado de violência que só a loucura poderia justificar. Isaías, então agora é partir para a transição, né, de forma o mais tranquila que for possível diante dessa divisão e desse não reconhecimento até o momento do Bolsonaro aí, desse discurso da vitória do Lula e da derrota dele. É isso aí. Agora, como disse o Romeu Zema, e como a maior parte de nós acredita, é botar a bola no chão, olhar para frente, e quem não gosta do PT, quem não gosta do Lula, é direito fazer oposição, é direito se manifestar, mas de maneira pacífica e dentro dos marcos institucionais. Nós temos bolsonaristas em vários setores da vida, nós temos na Câmara, temos no Senado, certamente teremos na eleição de 2024 e de 2026. Isso é legítimo. Fora disto, nada nos interessa, porque significa a insegurança, e nós não podemos mais viver nessa insegurança e nessa polarização venenosa que nos acompanha já desde algum tempo. Conversamos com o cientista político Isaías Pascoal. Isaías, muito obrigado por essa análise sempre esclarecedora e importante a respeito do cenário político aqui no Brasil e na região como um todo. Obrigado, Isaías. Boa noite. Um abraço, Maxson, e aos seus espectadores. Até mais.